Olá, como estão? Espero que bem. Olha só, eu não me interesso nem um pouco por universos cinematográficos que foram inspirados em quadrinhos. Então, o que anda acontecendo no universo cinematográfico DC ou no Marvel, eu realmente estou por fora. Por qual razão? Eu acho filmes bestas. Me parece que a grande maioria desses filmes são feitos para pessoas abobalhadas, imbecis. Então, é algo que não consegue segurar a minha atenção por muito tempo. Eu ainda insisto um pouco nos filmes, por exemplo, que possuem o Batman como protagonista, porque é uma figura, é um personagem que eu gosto bastante. Então eu dou uma chance ao Batman por sua relevância na minha infância e adolescência. Assim como também dou uma chance aos X-Men, algum filme de X-Men, mas também não sou de sair correndo para o cinema para assistir a qualquer coisa. Não espero quando tudo estiver disponível em um stream que eu tenha assinado, ou então para acesso no meio gratuito. Aí eu dou aquela conferida no filme, mas a maioria das adaptações de quadrinhos para o cinema eu acho muito sofríveis. Mas eu dei uma chance ao Eternauta, porque há mais de 10 anos eu li o Eternauta e gostei bastante. Achei a premissa interessante, os roteiros do Oesterheld muito significativos. A arte do Lopes, realmente, eu não achei essas coisas todas, mas no conjunto geral foi um quadrinho que me encantou. Eu posso essas duas edições aqui da Martins Fontes, parece que outras editoras lançaram algum material. Tá aqui o Eternauta, a primeira parte, e o Eternauta 2. Aqui houve até uma pegada política mais forte em razão da militância de extrema esquerda do Oesterheld, que inclusive glorificava figuras como o Che Guevara, e acabou com essa militância encontrando um fim trágico na ditadura onde ele vivia, né? Lutava para substituir aquela ditadura em seu país, dita burguesa, por outra ditadura, que seria a ditadura do dito proletariado, com a qual ele parecia concordar. De qualquer forma, eu sempre tenho uma passação de pano, eu sempre dou uma passada de pano em comunistas das antigas, né, no comunista raiz, porque parecia ser razoável naquela época se advogar essas teorias e ideologias macabras, né? Hoje em dia, quando eu vejo alguém hoje em dia com tanta informação advogando esse tipo de ideologia, é que eu fico um pouco assustado, fico muito assombrado. Então, foi há mais de 10 anos que eu conheci o Eternauta, aqui é de 2011 e aqui foi de 2013. Salvo engano, em 2013 eu comprei estas duas edições, li, cara, e achei maravilhoso. Eu as guardo, inclusive, nessa caixinha, uma caixinha da Case in Case, muito bacana para organizar volumes, principalmente esse tipo de volume, que é em formato widescreen, né, por assim dizer, formato paisagem. Então, para isso não ficar assim na estante, a gente coloca dentro da caixinha e guarda de uma forma bem melhor. Essas caixinhas eu acho utilíssimas, principalmente para essa finalidade, acondicionar gibis em formato widescreen, porque a gente mantém tudo mais organizado, pelo menos nas estantes. Depois do Oesterheld, eu procurei ler pela editora Figura, que é uma editora que nos dá algumas coisas muito boas. Eu li o Mortcinder e, cara, eu achei excelente Mortcinder. Foi uma leitura que fluiu muito bem comigo e foi o segundo trabalho do Oesterheld que eu li, aqui com a arte do Breccia, né? Salvo engano, quando ele fez um HQ, elaborou um HQ sobre o Che Guevara, o Oesterheld ele também contou com o Breccia para participar dessa produção. Então, em resumo, por esse carinho que eu tive com o Eternauta e com o trabalho do Oesterheld, além do Eternauta, eu resolvi dar esta chance ao seriado, e outra coisa também me chamou para assisti-lo, a presença do Ricardo Darín. O Ricardo Darín me encanta há muitos anos, cara, desde que eu vi pela primeira vez em O Filho da Noiva e depois em Nove Rainhas, que são filmes fantásticos. E aí fui vendo outros filmes com o Ricardo Darín, e é um ator que possui essa atratividade, pelo menos eu sinto esse encanto pela atuação do Ricardo Darín. E não apenas isso, né? O Ricardo Darín também se encontra em um ambiente onde o cinema deu certo. O cinema argentino está a 1000
anos-luz de distância à frente do cinema brasileiro. Parece que tudo que é país por aí consegue fazer um cinema de qualidade, mesmo quando está militando, exceto o Brasil. Parece que a gente não sabe fazer cinema. Aqui se focou tanto em teledramaturgia, por exemplo, que se esqueceu um pouco do cinema, ou é algo que com a qual, né, um material com o qual o brasileiro não tem muita habilidade, talvez. Fora o Westerheld, eu não conheço muito do quadrinho argentino. Por exemplo, eu já recomendei aqui o Revasio Troche. Eu participei, inclusive, da captação de recursos para a produção desses trabalhos, Bagagem e Desenhos Invisíveis, pela Lote 42, na época em que eu participava de apoios, financiamento coletivo, só que isso é algo que não rola mais na minha vida, eu realmente não ando me interessando não. Tanto que o Revasio Troche até autografou, né, como era de se esperar, colocou aqui para mim e colocou também uma ilustração exclusiva, né? Essa ilustração aqui não é essa arte, foi feita para quem participou do financiamento coletivo. Aí tenho também um pouco de conhecimento sobre quadrinistas argentinos, mas quando eles migraram para o mainstream americano, aí se tornaram mais conhecidos, né, tanto no roteiro como na arte, mas enquanto ali de uma forma mais indie, por assim dizer, algo mais restrito ao nicho argentino, conheci pouca coisa. Eu tentei acompanhar algumas produções recentes, da Argentina recentes, né, entre aspas, por exemplo, a Fierro, que foi uma antologia com quadrinhos argentinos, e nos chegou pela Zarabatana, se criou até uma piadinha, né? Os argentinos metem o Fierro no Brasil, porque realmente, cara, foi quando eu vi que a grande maioria dos quadrinistas argentinos atuais me pareceram horríveis. Aqui não há apenas quadrinistas argentinos. A gente tem, por exemplo, o Gustavo Duarte e outros que eu não recordo agora. Até porque faz tanto tempo, cara, que eu li isso aqui. Mas salvo engano, né? Aqui também possui o Adão Iturrusgaray. Deixa eu ver aqui. Ele também está aqui, mas a grande maioria é de argentinos. Isso aqui foi uma porcaria, cara. Mas enfim, vamos voltar ao Eternauta. Eu só queria dar essa pincelada em quadrinho argentino, porque eu topei encarar ao Eternauta, mesmo me mantendo distante de adaptações dos quadrinhos para as telas. Então está aí a fundamentação. Foi em razão de eu ter gostado muito dos roteiros do Westerheld, tanto em O Eternauta quanto em Morte Cinder, e por meu apreço ao Ricardo Darín e por gostar muito do cinema argentino. Então esperei que uma série argentina também, com o Ricardo Darín ali presente, fosse algo muito bom, ainda mais inspirado em uma criação que eu acho maravilhosa, que é o Eternauta. Mas o que é que eu vi nesses 6 episódios? Eu vi algo bom. Obviamente não se seguiu totalmente o que a gente esperava, né, que está ali nos quadrinhos, porque são plataformas distintas, mas aproveitando os elementos principais da obra quadrinística, se conseguiu um bom seriado, conseguiram nos entregar uma boa minissérie. Não sei se ela terá uma segunda temporada, então chamam de minissérie. Foi necessário espremer muita coisa, dar uma roupagem mais moderna ao que se tinha. Não tentaram fazer algo de época, o que eu achei maravilhoso, né? Colocaram o Eternauta em um cenário moderno, ali dos smartphones, né? Do dia de hoje, o que não foi difícil, porque depois, quando tudo colapsa, então tudo parece igual ao que a gente tem nos quadrinhos, já que nada de tecnologia fica funcionando, tanto que eles precisam utilizar carros velhos para que consigam dar partida. Algo mais atual não funciona em razão do ataque que é feito junto com aquela neve tóxica que dizima as pessoas. E também trouxeram um drama familiar do Eternauta. Ele está ali em busca de uma filha que já é adolescente e que no momento do colapso definitivo, né, da invasão, por assim dizer, do ataque, eles estavam separados. O Eternauta estava em um lugar, o Juan, né, Juan Salvo, sua esposa Helena e sua filha. Eles estavam em lugares distintos, então é a jornada dele para sair tentando se reunir com essas pessoas, né? Ex-esposa, na verdade, e com a sua filha. Também jogaram ali pequenos draminhas pessoais de personagens que estão longe de qualquer protagonismo, mas que tiveram alguma presença significativa de vida
pelo menos na história. Dentro do possível, né? Dentro da limitação de 6 episódios com menos de 1 hora cada um. A ambientação ficou muito bacana, aquela Buenos Aires tomada por neve, corpos, desolação. Eu achei realmente uma série muito bem produzida, bonita, encantadora. Atuação, como sempre, soberba do Ricardo Darín. E foi gostoso, cara, ver os elementos do Eternauta, os principais elementos, a essência do Eternauta do Osterheld, adaptada para a plataforma restrita que é oferecida pela telinha. A gente tem que entender disso, né? Na telinha a gente retira, ou na telona, toda a parte adjetiva de uma obra e ficamos apenas com a parte substantiva. Então se torna, né, algo mais pobre, mais empobrecido, para poder ser comprimido e nos ser entregue de uma forma audiovisual. Isso acontece na adaptação de qualquer obra escrita, na verdade. Nos quadrinhos isso é ainda pior, porque nos quadrinhos você tem um panorama gigantesco para inserir informação. O conjunto de desenhos ali, requadros que se comunicam, recordatórios e o diálogo proporcionam a inserção de muita mais informação do que, por exemplo, um romance. É assim que eu penso. É um romance da prosa convencional. Então, você adaptar isso para uma série de TV em 6 episódios, algo que é uma obra um pouco mais densa, um pouco mais chonchuda, né? Tem muita gordura ali, então eles têm que dar uma enxugada nessa gordura toda para levar para a telinha. Não é algo fácil de se fazer também não, e a gente tem que começar a assistir, porque terá muita gente, eu acredito, descendo a lenha, né? Descendo o pau da adaptação do Eternauta, mas o cara tem que ter em mente que se trata de uma adaptação. Muita gente fica querendo fidelidade à obra original, mas, cara, muitas vezes essa fidelidade ela acaba gerando uma obra ruim. Em regra, uma boa adaptação ela utiliza da linguagem para onde será adaptada, né? No caso, se vai para o cinema, da linguagem cinematográfica. O cara não pode ficar preso à linguagem quadrinística tentando emular aquilo na linguagem cinematográfica, porque ele encontrará fatalmente a falência no seu desígnio, no seu afã, no seu desejo de fazer aquela adaptação. Então, dentro do possível, ficou uma boa série, avaliação positiva, e achei prudente recomendar aqui. É uma série bacana, vale a pena ser assistida. Agora, creio eu, né? Valeu a pena para mim, porque eu me deslumbrei muito com os quadrinhos quando eu os conheci lá há um pouco mais de 10 anos. Depois percebi que o Osterheld ele foi um bom roteirista de quadrinhos mesmo fora do Eternauta, como eu mostrei aqui com Mort Cinder, que para mim é um quadrinho bem melhor do que o Eternauta. E também valeu para mim, né, o Eternauta, apenas repaginando aqui, visto na Netflix, em razão da presença do Ricardo Darín e por eu achar o cinema argentino muito bom, principalmente se comparado com o brasileiro. Bem, é isso. O Eternauta da Netflix é bom? Para mim foi por esses motivos. Agora, se será para outras pessoas que não tiveram contato com nenhuma obra do Osterheld, principalmente com os quadrinhos do Eternauta, eu não sei, cara. De qualquer forma, fica aqui a sugestão para que quem ainda não leu o Eternauta dê uma conferida. Hoje em dia acredito que é muito fácil encontrar até vários scans por aí disponíveis, e vocês gostaram bastante daquela obra. É uma história cativante. É uma história cativante, essa coisa da invasão, a nossa invasão por uma inteligência superior, mas visto por uma perspectiva latino-americana, né? Sem ser aquela coisa sempre que a gente vê por uma perspectiva norte-americana. Quase sempre toda coisa de ficção científica, alienígena, são pela ótica dos Estados Unidos. E aqui não. Foi uma coisa bem bacana perceber isso no Eternauta, visto pela ótica latino-americana. Aliás, o Eternauta tem uma relevância muito grande na Argentina. Eu me recordo quando recentemente houve eleições e o Milei estava ali, eu achava que sem grandes chances de ganhar, felizmente acabou levando. Haviam as viúvas do Néstor Kirchner que pichavam muros por várias ruas em várias cidades, isso não ficou restrito apenas em Buenos Aires, com o Eternauta. E aqui nos seus olhos eles colocavam a imagem dos olhos, que eram uns olhos bem marcantes, né? Aquele formato dos olhos do Néstor Kirchner. Então a militância se apropriou
de O Eternauta para fazer essa defesa da herança maldita do Nestor Kirchner. Eu me pergunto, inclusive, se o Westerheld estivesse vivo hoje, né, fosse um homem argentino de hoje, se ele estaria ainda advogando a favor dessa militância que só trouxe também, a gente viu, né, tanta desesperança, tragédia e sufoco à Argentina ao longo dos anos. A herança do populismo, a herança do peronismo na Argentina. Bom, eu não vou discorrer mais sobre isso por aqui. Em resumo, só queria sugerir a série O Eternauta, principalmente para quem lê os quadrinhos. Você vai se divertir muito. Se você ainda não lê os quadrinhos, leia. É uma leitura que vale realmente a pena, eu creio. E depois assista ao seriado. Ou vice-versa, primeiro um e depois o outro. Vou ficando por aqui. Grande abraço e até a próxima.